Gente, existe um dilema que a grande maioria de nós já deve ter passado em algum momento da vida. O fim de um relacionamento e os desafios emocionais que esse processo pode trazer. Mas hoje nós vamos entender melhor como passar por esse momento tão difícil de luto, ou até como brincamos, de fossa. E quem vai contar pra gente é o Michael Montemor, que é psicólogo e autor do livro Quase Morri de Amor. Essa obra explora justamente os dilemas emocionais que envolvem o término de um relacionamento, abordando os estágios do luto, as angústias, as expectativas e os sentimentos que surgem quando uma história de amor chega ao fim, né, Michael? Seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. É difícil encontrar alguém que nunca tenha passado por essa experiência que traz aquela bagagem emocional, né? Quem nunca sofreu por amor não viveu em plenitude, não viveu a vida de forma completa. Isso aqui é teu. Opa, óbvio. Muito obrigado. Que bacana. Legal. O lançamento oficial desse livro foi agora, essa semana aqui em Santos, porque eu sou o primeiro autor, primeiro escritor santista a publicar um material pela editora Planeta, que é uma das maiores do mundo, né? Que bacana. E então eles fizeram questão de que o evento fosse aqui em Santos, agora vai rolar um circuito aí. E o que te motivou a escrever sobre esse tema que é tão pessoal e tão emblemático, né? Então, na verdade, o que motivou foi um pé na bunda. Foi ficar na fossa, literalmente. Entendi. Então, e também tem vários casos clínicos, né? A porta de entrada do consultório da psicologia geralmente é problemas com relacionamento. O livro ele trata de relacionamento. Certo. Tem o relacionamento amoroso, mas o término de relacionamento... Pode ser de uma amizade também. Pode ser de amizade, pode ser profissional, porque é muito difícil. Verdade. Quando a gente se envolve com alguém, quando a gente desenvolve intimidade com as pessoas, a gente desenvolve expectativa. Então, quando você aplica uma cisão nesse processo de expectativa, você vai sofrer. É inerente à existência humana. A grande questão é quanto tempo você vai prolongar e quais as estratégias que você vai utilizar para que você consiga contingenciar essa dor. Porque, como Monja Coen diz, a dor é inevitável. Sim. O sofrimento é opcional. Então, você vai doer, você vai sofrer, mas esse sofrimento precisa ser diluído. Agora, recentemente, até saiu uma reportagem, acho que foi na BBC, que eles estipularam mais ou menos o tempo que leva para você superar um relacionamento. E quanto tempo? Quanto tempo você acha que leva para você superar um excelentíssimo pé na bunda? Tem gente que... É impressionante, né? The Flash aí, tem uma galera que termina um relacionamento hoje, mês que vem já está com outra pessoa. Isso daí eu não acredito que seja tempo suficiente, não. A pessoa está querendo mascarar a dor entrando num outro relacionamento, que é um erro, né? É um erro, na minha opinião, porque outra pessoa pode sofrer, e eu já fiz isso, né? Então eu tenho conhecimento de causa sobre isso. Mas eu acho que uns 6 meses é o tempo que as pessoas levam. De 4 a 8 anos. Meu Deus! Para você efetivamente conseguir passar pelo processo inteiro, de 4 a 8 anos. Isso foi se você jogar aí no seu buscador qual foi o tempo determinado por essa pesquisa, é isso, de 4 a 8 anos. Mas a gente está falando de relacionamentos reais, de relacionamentos onde houve intimidade. Certo. Esses relacionamentos efêmeros, até no livro eu digo isso, amores rasos não podem ser chamados de amores. Eles são fragmentos de paixão. A paixão tem um prazo. Certo. Você se apaixonou por alguém... Cientificamente falando... A paixão é um estado de euforia. Sim. Você olha para a pessoa e fala, nossa, ela tem tudo. Conforme você vai convivendo, você vai ver que ela não tem nada. Ou que, de fato, ela preenche as suas expectativas. Mas será que as suas expectativas são reais o suficiente? E aí você entra nesse dilema, não chega em lugar nenhum, no espaço de 2 a 3 meses, isso se desconstrói, porque você vai conhecendo a pessoa de verdade, e aí você fala, nossa, não era o que eu pensava. Agora, essa questão varia na questão do gênero, por exemplo. As mulheres, elas vão sentindo o fim desse relacionamento, às vezes, antes dele acabar. Vai já diminuindo. O homem, às vezes, percebe só quando já está na reta final, né? E a mulher vai levando mais com a barriga até que chega uma hora que ela já está mais preparada para
aconteceu o rompimento, tanto que algumas se recuperam até bem rápido, porque já estavam vivendo esse processo do luto. É assim mais ou menos que funciona? Varia de pessoa ou a mulher ela consegue lidar melhor quando ela percebe, ela tem mais sensibilidade ao perceber que o relacionamento está caminhando para o fim? Os relacionamentos todos, eles terminam antes de terminar. Isso é um fato. É um processo de término. Tanto que muitas vezes as pessoas vão para o consultório a fazer terapia de casal. Terapia de casal, em geral, você pode consertar algumas coisas, você pode, de fato, reconstruir o seu relacionamento, mas, em geral, a terapia de casal, ela serve para que você termine o relacionamento em paz. Porque o que mais acontece é o relacionamento terminar e começar uma guerra entre essas pessoas. E muitas vezes existem filhos, enfim, tem toda uma junção de famílias, muitas vezes, e você fica muito intrínseco ali, você fica tudo muito ligado. E é realmente difícil, ainda mais quando termina em guerra. Com relação a mulher e homem, sim, tem uma diferença. Hoje, a gente precisa também fazer um recorte. Os relacionamentos anteriores a nossa geração, dos nossos pais, eles eram mais tolerantes. Então, as pessoas, elas olhavam para o relacionamento e elas relevavam muitas coisas. A mulher se colocava num lugar mais de subserviência e o homem num lugar de maior potência. Hoje, isso não existe mais. Hoje, isso não existe mais. A mulher e o homem estão no mesmo lugar de potência. O que acontece? Quando a mulher começa a ver que o relacionamento não está chegando onde ela quer, que aquele homem, muitas vezes, ele é muito mais fraco do que ela esperava, porque a gente também está passando por esse movimento, uma geração de homens sem tanta potência, porque essas mulheres estão também, muitas vezes, cortando essa potência masculina, né? Porque elas estão se desenvolvendo demais, você começa a entender que aquilo não cabe para você. Só que nós temos o peso da cultura social. Mas vai separar de novo? Mas vai trocar de novo? Não, a questão não é trocar. A questão é que a gente está em busca da felicidade. E o amor é uma esperança. Certo. Tanto que eu digo aí no livro que o quase me salvou. O que é o quase? O quase é uma mistura de tudo. O quase é fé. A fé, o que é a fé? A fé é a esperança. É a esperança de que existe alguma coisa que pode colaborar com isso. Então, esse quase, eu quase morri de amor, é porque o quase é o olhar para o futuro, de que existe sim uma possibilidade. Tá vendo? E esse livro vai te ajudar a ressignificar os rompimentos que aconteceram na sua história. Não é o fim, você não vai morrer de amor. Não. Ninguém morre de amor. Ninguém morre de amor. Essa é a conclusão e você já pode adquirir. Onde que esse livro o pessoal pode encontrar? Ele está à venda no Brasil inteiro, em todas as livrarias, as grandes redes. Mas também está à venda na Amazon, inclusive ele está com um desconto de 20%. Mostra aqui, Marquinhos. 20%? Olha na Amazon, agora por conta do lançamento. Então tá bom, então o pessoal já pode adquirir para aprender mais e mais. Michael Montemor, Quase Morri de Amor, parabéns pelo seu trabalho, vou ler com certeza, vai ser muito importante, conhecimento nunca é demais, ainda mais sobre um assunto tão emblemático que tem pouca literatura, né, assim... Existe, só que não esmiuçada como a gente precisa de exemplos práticos, né? Eu vou falar que, assim, esse livro, você é jornalista também, ele foi escrito em primeira, segunda e terceira pessoa, porque é um dilema entre eu, o leitor, e o eu, psicólogo. Muito bom, parabéns, viu? Um abraço aí. Muito obrigado. Nós conversamos com Michael Montemor.